O título dessa mensagem é Acalmando a Tempestade. Acalmando a Tempestade. Muito propício para esse tempo que temos vivido. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22, e nós vamos ler até o versículo de número 25. Lucas 8, do 22 até o versículo 25, que diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Bom, queridos, no nosso meio é comum alguns jargões que assusta qualquer um de fora que nunca teve contato com algumas coisas que é normal na vivência do povo de Deus. Por exemplo, uma coisa que para quem, não sei se você já pensou sobre isso, se você já se perguntou sobre isso, mas uma coisa que é muito comum nós falarmos na vivência da igreja, né? Na vivência do ajuntamento dos santos, é, por exemplo, andar com Deus. E uma pessoa que é totalmente alheio a esse termo, a essa vivência, andar com Deus, para ele vai ser uma coisa um tanto maluca, é um jargão um tanto maluco. O que é para você andar com Deus? O que é para você andar com Deus? Vamos pensar um pouquinho para a gente entender o que pode ser esse andar com Deus. Nós cremos em um Deus que é Espírito, mas que na pessoa de Jesus Cristo já teve uma forma humana e viveu em meio à humanidade. Sofreu tentações, sentiu necessidades, sofreu injúrias, agressões, morreu a morte que eu e você merecíamos pelo fato de sermos pecadores. Contudo, somente Ele, sem mancha de pecado, poderia assumir o nosso lugar naquela cruz. E então, todos aqueles que reconhecem o sacrifício e a morte de Jesus Cristo em prol de si, crendo, é salvo pela misericórdia e pela graça de Deus. E depois disso, começamos a andar com Deus? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Bom, a ilustrar melhor a nossa imaginação, a partir desse momento que nós cremos, que nós confessamos a Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós colocamos Jesus, ou Ele entra, no nosso barquinho da vida e saímos mar afora, experimentando tanto a calmaria quanto as mais violentas tempestades, luz e trevas, verão ou inverno, e Ele sempre está e estará conosco. Contudo, há algo marcante dito por Jesus Cristo enquanto Ele se preparava para retornar para o esplendor da sua glória e prometendo o Consolador, o Espírito Santo, que Ele indo, o Espírito Santo viria para poder estar em meio à humanidade. E algo marcante que Ele disse
encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, a parte A do versículo, que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Bom, para quem Jesus estava dizendo isso? Para quem ele estava dizendo isso? Você tem a paz de Deus? Porque se você tem parte com Deus, se você anda com Deus, logo você tem que ter a paz de Deus, que Ele deixou aos que têm vida com Ele. Não é a lógica? A lógica é essa. O Espírito Santo, Consolador, Ele continua em nós. Agora, Ele habita em nossas vidas, comunicando a paz, nos assegurando do controle de Deus em nossas vidas em meio às circunstâncias. E essa paz, ela é muito comum no nosso meio, pelo menos nas nossas saudações. Nós dizemos graça e paz. Outras comunidades, outras pessoas dizem paz do Senhor. E é o que nós desejamos uns aos outros, paz de Deus. Enfim, como se encontra o seu coração hoje? Como se encontra o seu coração hoje? Seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com Deus. Como está o seu coração hoje? Em paz ou em tempestade? Lembre-se que Jesus está no seu barquinho. Bom, no caso dos discípulos, mesmo com Jesus no barco diante dos olhos deles, o desespero ali foi notório. A tempestade, ela não estava somente fora do barco, mas estava principalmente dentro do coração deles. E por que Deus nos deixou a sua paz e nós somos abalados, nós somos atacados por fortíssimas tempestades? Por quê? Se Ele nos deixou a sua paz e nós sofremos essas tempestades na vida. Porque tempestades são comuns. Somos e seremos atacados com fortes ventos com muita frequência. O que não é comum é o fato de não as acalmar. Isso que não é comum. O que não é comum é nos depararmos com tempestades externas e essas nos apavorar, nos paralisar, por serem reflexo das nossas tempestades internas. É a gente olhar para fora, uma situação de catástrofe, e a gente se desesperar, porque é assim que nós nos sentimos internamente. É detectado que o nosso coração ele está em uma tempestade que não consegue ser acalmada quando nós temos contato com a palavra de Deus em meio a louvores, leituras, pregações, conversas, entre tantos outros meios. E ainda assim, não somos alimentados de fé, de segurança, e sentimos como se a paz não permanecesse nos nossos corações. E por que isso acontece? Isso acontece porque os nossos corações, eles estão cheios demais de tantas outras coisas que muitas vezes não encontram espaço para portar a paz de Deus. Nós escutamos tantas coisas acerca de Deus e praticamente nada fica guardado nos nossos corações. Contudo, essa paz está e sempre estará à minha e à sua disposição. Isaías capítulo 26, versículo de número 3. Isaías capítulo 26, versículo de número 3, diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Vamos ler mais uma vez. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, porque em ti confia.
Quem não perde Deus de vista, olhando através da sua palavra e de uma devoção espiritual, esse tende a permanecer na paz de Deus. Mas quando muitas vezes nós começamos a pisar na bola nessa devoção, nessa vivência, muitas vezes podemos sentir falta de vivenciarmos essa paz. O que tem preenchido o seu coração? O que tem preenchido o seu coração? Você consegue de todo o coração responder para si mesmo? Talvez muitos tenham um discurso acerca de si que abrange o politicamente correto. Falam de como deveriam estar e não de como está de fato. Falam de um ideal, mas que não conseguem experimentar porque o coração ele está cheio demais de muitas outras coisas. Pode ser que os nossos corações eles estejam cheios de medo, de tristeza, de objetivos, sonhos e frustrações, incertezas, carências e até mesmo pecados. Mas que no geral desvinculamos isso da pessoa de Deus, atribuímos somente a nós mesmos e com isso fica muito difícil de experimentar, de portar a paz de Deus. Fica muito difícil de reter a sua palavra e ser alimentado de fé para acalmar as tempestades que vivenciamos. Para desfrutarmos dessa paz, nós não podemos ter reservas com Deus, meus queridos. Nós precisamos viver a vida tendo a consciência da presença de Deus que não se aparta de todos aqueles que se entregam a Ele. Todos os momentos da nossa vida, da nossa vivência, Deus está presente, Ele está vendo tudo, Ele está participando de tudo. E nós precisamos ter a consciência disso, que nós estamos diante de Deus o tempo todo. A única maneira de desfrutar dessa paz é estando em Cristo. Ele com você, mas você também com Ele. Contudo, há alguns momentos da nossa vida que parece que só Ele está conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Abra aí. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqueles discípulos, eles tiveram contato com a limitação e a pequenez deles, diante da suficiência e da grandeza de Deus. E quando Jesus despertou, Jesus questionou eles: onde está a fé de vocês? E essa pergunta, ela ecoa até os nossos corações hoje. Agora, escute Jesus falando para você: onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Se sofremos com as tempestades e a nossa fé não é suficiente para acalmar esse momento, é prova de que os nossos corações, eles não estão totalmente em Deus, pois as muitas coisas têm esmagado a paz de Deus que tenta nos alimentar. Vocês sabem do que eu estou falando, né? De quando nós tentamos resolver tudo do nosso jeito. Peraí, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu resolver isso. E principalmente nós que vivemos essa era fast food, essa era das coisas instantâneas, e tudo tem que ser muito rápido, nós temos esse anseio de querer tudo para ontem, de resolver tudo já. Acontece bastante, meus amados, de sairmos de um momento de culto, dispostos a sermos lançados na cova dos leões. Talvez você já vivenciou isso.
Você escutou uma palavra, você teve um encontro com Deus, aquele louvor, aquela palavra, aquele tempo de culto foi tão especial na sua vida que você fala: poxa, se tiver que ser lançado na cova dos leões, pode me jogar que eu estou à disposição. E muitas vezes no momento seguinte, talvez horas depois, minutos depois, nós já nos sentimos fracos, desanimados, querendo fugir até mesmo dos menores desafios. Você já se sentiu assim? Essa montanha russa da vida? Alguns momentos que parece que está lá, tão alto, tão perto de Deus, mas aí no momento seguinte, o carrinho desceu montanha russa abaixo e nós estamos lá no vale do sofrimento. Meus queridos, falando sobre sofrimento, é interessante que na época os seguidores de Jesus Cristo, eles queriam buscar semelhança com seu Senhor no sofrimento. Olha que coisa interessante. No tempo dos pais da igreja, esses seguidores de Jesus Cristo, eles queriam buscar a semelhança com o Senhor, com Jesus Cristo, no sofrimento. Orígenes, um dos pais da igreja, diante da perseguição religiosa do imperador, ele pediu para o pai dele para não fraquejar. Olha, pai, não negue a sua fé, não volte atrás. E tudo indica que o pai dele morreu nessa perseguição. E vocês sabem qual era o sonho de Orígenes? O sonho dele era de morrer por Cristo. E isso só não aconteceu porque em um dado momento, teve um dia lá que ele estava na sua casa, talvez saindo de um banho, e a mãe dele escondeu as suas roupas. E com isso, nu, ficou impossibilitado de sair, e com isso, diz a história, né, que muito provavelmente por isso, ele não teve uma morte para se assemelhar a Jesus Cristo no sofrimento. E hoje? Continua assim? Será que nós queremos nos assemelhar a Jesus Cristo no sofrimento? Eu tenho certeza que não. Acho que a resposta que nós diríamos em sinceridade é não. Talvez, se for no politicamente correto, talvez diríamos que sim, mas não. O sofrimento, ele é a razão de muitos desistirem. Muitos, enquanto estão vivendo aí um mar de rosas, passando por dias felizes, muitos permanecem, mas diante do sofrimento, não poucos, que desistem, que abandonam a fé, que largam, que pulam fora do barquinho. É mais fácil sentir a paz de Deus nos momentos bons. Agora, nos momentos difíceis, é que nós precisamos de fato desfrutar dessa paz de Cristo, que Ele deixou à nossa disposição. Essa é a hora que normalmente não é tão natural dela vir. E isso pode ser um retrato dos nossos corações. Se diante desse abalo de tempestade, nós não conseguimos vivenciar essa paz, talvez esse é o momento mais fiel para poder retratar como está o nosso coração em Cristo Jesus. Contudo, aqueles discípulos, eles puderam contar com a misericórdia de Deus e eles saíram daquele momento de pânico com vida, porque eles clamaram ao Jesus que estava com eles. Se eles estivessem desfrutando da mesma paz, penso eu, talvez cada um estava deitado do lado de Jesus lá naquele barquinho, talvez até brigando por espaço, e a tempestade não seria um problema. Ou talvez até exerceriam fé a ponto de acalmá-la, porque foi o que o mestre fez quando ele acordou. Quando ele acordou, ele passou a repreender o vento e a violência das águas, mas a repreensão no próximo momento, ela já se voltou para os discípulos. Então talvez se eles estivessem nessa mesma paz de Deus, se não estivessem dormindo, talvez eles teriam a ousadia, a fé de terem acalmado aquela tempestade.
Mas Deus estava ensinando para eles, e para nós também, que por mais que Jesus estava com eles de maneira integral, total, eles não estavam totalmente com Deus. Eles não estavam totalmente com Jesus. Mas sabe, acalmar as tempestades externas são bem mais fáceis que acalmar as tempestades internas. Porém, não resolve o problema. Na próxima tempestade externa, o desespero tomará conta novamente dos nossos corações. E a exortação de Jesus, que Jesus fez aos discípulos, que Ele está fazendo a nós nessa noite, ela vai mais no caminho da tempestade interna do que propriamente da tempestade externa. Porque de nada vale ficar enxugando a goteira. Nós precisamos consertar a torneira. Nós precisamos de fato resolver o problema. Se dentro de nós estivermos conseguindo desfrutar da paz, estivermos na calmaria, tempestade externa nenhuma será fatal. Pode até nos desconcertar, nos abalar, mas prevaleceremos. Contudo, mesmo diante dos vacilos da minha e da sua limitação, mesmo diante da falta de fé que possamos vivenciar, clamemos ao Deus que está conosco. Falemos para Ele qual é a tempestade que tem trazido perigo à nossa vida e deixemos Ele acalmá-la. Deixe Ele cuidar do seu coração, meu amado irmão. Leve para Ele em oração e creia que Ele irá te conduzir da melhor maneira possível. Mas que diante dessa falta de paz, que isso sirva de alerta para nos mostrar que por mais que Deus está conosco integralmente, nós estamos muitas vezes com Ele em falta, pois os nossos corações, eles estão muitas vezes tão cheios de coisas que mal tem espaço para portar a paz de Deus. Que busquemos nos desprender das coisas e apresentar tudo a Deus, tanto os objetivos e sonhos dos quais temos esperança, e é muito válido isso, quanto os pecados e faltas do qual nós carecemos da sua misericórdia, da sua graça, e que confiemos verdadeiramente no amor dele e na graça dele, que nos abraça, que nos acolhe e nos mostra quem temos sido diante de um discurso ou de uma postura religiosa. Agindo assim, meus queridos, diante das tempestades da vida, nós estaremos dispostos a achar o nosso cantinho no barco e descansar na paz do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E para encerrar, eu queria só trazer esse último fato, que aqueles discípulos, embora andando com Jesus, eles mostram com a fala do versículo 25, a parte B do versículo, que diz assim: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Eles mostram com essa fala que eles não conheciam. Eles não conheciam de fato o Senhor que estava com eles. E isso nos mostra que as tempestades, elas são uma excelente oportunidade
para conhecermos a Deus, para nos aprofundarmos na intimidade com Deus. Que Deus nos ajude e que venhamos confiar no cuidado dele em meio às tempestades da vida. Amém, queridos? Feche seus olhos e vamos orar a Deus, responder a Ele por esse tempo de reflexão na palavra do nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nesse momento refletindo, vivenciando a Tua palavra, vivenciando como está o nosso coração, as tempestades que temos vivenciado, a paz que nem sempre está reinando, está tão presente assim na nossa vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que isso possa retratar o quanto nós precisamos do Senhor, da Tua misericórdia, o quanto nós precisamos nos lançar com confiança em Teus braços de amor, nos desprender de tudo que nos segura, de tudo aquilo que nós vamos entulhando nos nossos corações, para que possamos dedicar ao Senhor a exclusividade, o primeiro lugar, o lugar de honra na nossa vida e na nossa devoção. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor traga amadurecimento à nossa vida, mas acima de tudo, que o Senhor nos traga a confiança de que o Senhor é por nós, de que o Senhor está conosco, que possamos sentir a Tua vida na nossa vida, que possamos desfrutar dessa paz, como lemos, que excede todo entendimento. Que essa paz tome a plenitude da nossa vida, da nossa vivência, e que Seu nome seja cada vez mais louvado, glorificado, bendito. Que nesse tempo de tempestade, uma tempestade que é comum a todos nós, que estamos vivendo um isolamento, que estamos no mesmo barco, na mesma situação, alguns mais preocupados, outros menos, alguns com os problemas maiores na sua vida, na sua família, outros menos, mas nós somos a Tua igreja, o Teu povo, Pai. Então que o Senhor nos visite e nos ajude de maneira a desfrutarmos dessa paz, que possamos ser unidos, que possamos ser um no Senhor, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros com o amor que o Senhor nos amou. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita os meus irmãos, ó Deus, nessa noite com essa paz. Porventura, aqueles que estiverem angustiados, que nesse tempo que estão orando, que eles possam estar entregando ao Senhor esse fardo pesado e tomando o seu fardo, que é manso, que é leve. Que eles possam desfrutar dessa paz, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Deus Santo e maravilhoso, dai-nos a graça de viver essa paz, de viver uma vida onde contempla, onde se dá conta da realidade, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Deus, acalma essa tempestade aí fora, Deus. Acalma essa tempestade aí fora, mas que antes o Senhor acalme a tempestade que se encontra dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.